Estamos convidando agora para a sua palestra Dr. Frederico Bosquim, da ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída do Rio Grande do Sul. Tenha bondade, doutor. Pessoal, bom dia. Todo mundo ouvindo bem? Thiago, obrigado pelo convite mais uma vez. Estar aqui no Fórum GD sempre é um prazer. Acho que já estou na minha quinta ou sexta edição. Fui colocado nesse painel aqui por uma questão até de ausência de um outro participante, então eu fiz uma apresentação, peço desculpas pelo layout um pouco não tão chamativo, mas eu vou trazer aqui dois pontos bem específicos do que eu considero importante para uma política pública saudável dentro da geração distribuída. Quem está no mercado sabe que o governo ele poderia ajudar a geração distribuída simplesmente não atrapalhando e deixando o caminho um pouco mais tranquilo para o empreendedor. Eu, como advogado, estou bastante habituado a resolver problemas de integradores, empresários e consumidores que pura e simplesmente não entendem o regulamento da geração distribuída ou, mais cronicamente, a questão relacionada à tributação. Não vou voltar para os números de novo da geração distribuída, porque eu acho que isso já passou, até esses dados não estão atualizados, estão lá ainda do ano passado. Ia falar do biogás, mas não vou. Eu vou falar especificamente da questão da composição da tarifa, para a gente entender como uma boa política pública pode e fomenta de fato o mercado. Eu cito um caso específico de Minas Gerais. Um estado que entendeu a importância da geração distribuída alguns anos atrás, com uma política pública bastante eficiente, conseguiu transformar isso numa grande mola propulsora do desenvolvimento da energia solar e da geração distribuída no estado. Provavelmente muitos de vocês aqui são de Minas Gerais, a doutora Marina aqui está sempre nesse trabalho com Minas, porque Minas Gerais fez uma lei estadual bastante apropriada e que funciona muito bem para a questão do impulso da geração distribuída no estado. Por quê? Vamos analisar o custo da energia elétrica. O que a gente tem aqui, então, basicamente, a parcela A e B que compõem tarifa de energia. Tributo não compõe tarifa de energia. Então, isso é efetivamente uma obra do entendimento do Estado sobre a formação da arrecadação dele. Tá? Então, quando a gente vai falar em ICMS, PIS/COFINS e a contribuição de iluminação pública, alguns estados chamam de COSIP, a gente tem 3 entes recolhendo tributo no mesmo boleto. Tá? Então, a conta de luz que a gente recebe, ela nada mais é do que, então, um grande boleto de arrecadação de rubricas para Estado, União, município, parcela B distribuidora, parcela A transmissora, geradora, encargos para o OMS e ANEEL. Então, é muito difícil trabalhar em tarifa de energia no Brasil, porque são praticamente 8 entes que recebem seu dinheiro pelo boleto que a distribuidora manda. Muita gente fala que o ICMS pertence a distribuidor, isso não é verdade. A única parcela da distribuidora é a parcela B. O resto ela só arrecada e repassa. Com isso, eu trago, então, talvez depois do PL, o maior problema hoje no Brasil é o entendimento desse convênio 16/2015 do CONFAS. O que ele diz? Esse foi um convênio que veio lá no ano de 2015, em outubro, para regular a isenção do ICMS no âmbito da geração distribuída. Qual é o problema que isso acarreta para todos os estados do Brasil? São 65 distribuidoras, 26 estados e o Distrito Federal. A regulação é completamente assimétrica entre os estados, porque não há uma conversa entre concessionárias, entre estados e entre as modalidades de geração distribuída que são dadas aqui. Eu trouxe o texto para a gente entender que, só para citar aqui um esclarecimento, o que é o CONFAS? É o Conselho de Política Fazendária, ele reúne secretários de fazenda de todos os estados e o nosso querido ministro da Economia, para quê? Para que se evite a guerra fiscal entre os estados. Então, acordado o convênio CONFAS, os estados estão autorizados a, por decreto, internalizar a isenção tributária para efeito de isenção na geração distribuída. Como é que funciona isso? Todos os estados, com exceção de Rio de Janeiro e Minas Gerais,
aderiram ao convênio Confas por meio de decreto. Então, não por acaso lá consta que ficam os estados autorizados a conceder isenção de semestre. Então, os estados precisam obedecer o que está escrito no convênio, nem mais, quer dizer, menos até pode dar, mas não pode dar uma isenção maior do que está dito no convênio. Então, como funciona isso? Vocês vão ver que ficam autorizados a dar isenção de semestre, falando sempre em energia ativa, então aqui não se considera desconto do fio. Unidade consumidora do mesmo titular, nos termos da 482. Então, esse convênio Confas desconsiderou a evolução regulatória da 687. Então, quer dizer que a 482 já se tornou uma coisa obsoleta, a 687 trouxe uma sensível melhoria no ambiente, só que isso não se refletiu no convênio Confas. Ou seja, existe um sério problema hoje entre casamento de possibilidades regulatórias em modelos de negócio e que a regulação tributária não acompanha. A maioria dos estados não reviu esse processo todo aqui e o convênio Confas, inclusive, não fez. Quando a gente fala de unidade consumidora própria, tá, ou o mesmo titular, a gente exclui todos os formatos de geração compartilhada da geração distribuída. Então, o consórcio cooperativo em MUC já não tem isenção de ICMS nem na TE e nem na TUSD. Então, isso já mata praticamente todos os modelos de negócio de geração distribuída compartilhada fora de Minas Gerais. Tanto é que é muito raro se encontrar algum empreendimento que consiga se sustentar sem isenção tributária. Só analisar lá no site da ANEEL, vocês vão ver que 98% das gerações compartilhadas do Brasil estão em Minas Gerais. Depois eu vou explicar por que Minas é diferente. Segunda exceção, usinas até 1 mega. Então a GB fala até 5 megas, mas a isenção é até 1. Então quer dizer que eu não posso compartilhar, não posso fazer uma usina grande e, considerando esse último ponto aqui embaixo, não se aplica o custo de disponibilidade, energia reativa, demanda de potência, encargo de conexão, uso do sistema de transmissão, que é a TUSD, e qualquer outro valor cobrado pela distribuidora. Isso é um grande problema no Brasil hoje, porque a maioria dos consumidores residenciais de baixa tensão não tem ainda as suas tarifas binomeadas. Vocês devem, quem é do mercado deve estar vendo que as concessionárias fizeram a separação de TE e TUSD. Vocês estão vendo isso nas contas de energia. Isso não existe do ponto de vista regulatório. As concessionárias pura e simplesmente inventaram uma nova categoria de cobrança porque o Estado pede para cobrar essa rubrica. Isso se chama tarifa binômia, separação de fio e produto. Isso não foi feito no Brasil ainda. Então, de novo, o Estado brasileiro ele poderia, eu falo aqui ANEEL e estados, secretarias de Fazenda, poderiam facilitar a vida trazendo tudo para um mesmo nível de conhecimento ou o mesmo nível técnico para que a gente conseguisse ter essa visão mais clara. Então, aqui o Estado, de fato, atrapalha muito porque, aparentemente, ninguém se conversa. Tá? A minha função nesse mercado é trazer um pouco de lucidez para essa loucura toda que é. Então, vocês já identificaram que existe um problema do que é isenção, quem pode ter isenção, qual é o tamanho da usina que vai ter isenção e qual é a abrangência dessa isenção. Então, isso aqui gera muito distúrbio, informações de fluxo de caixa da maior sorte de empreendimentos possíveis. Graficamente, então, o que eu coloquei aqui para vocês? Como é que nós vamos entender uma política pública, tá, gente? Que deve ser saudável. Então, gente, todas essas modalidades de modelos de negócios em geração distribuída vão encontrar, então, um problema que poderia ser facilmente resolvido se existisse uma atualização do nosso querido convênio Confas, inclusive da lei que dá a isenção de PIS e COFINS. Poderia ser tudo feito de uma maneira minimamente mais simétrica, tá? Para que a gente pudesse ter pelo menos o nivelamento da iniciativa mineira, tá? Que se deu da seguinte forma: Minas Gerais optou por uma política pública bem clara quando do incentivo à geração distribuída.
Eles abandonaram a ideia do decreto e do convênio CONFAS e pura e simplesmente fizeram uma lei estadual que amplia a condição da isenção do convênio CONFAS, porque é uma soberania do Estado deles. Eles optaram por não obedecer o limite do convênio, fizeram uma lei estadual e transformou Minas Gerais no estado que tem aí, grosso modo, 20% de toda a energia da GD do Brasil está situado no estado de Minas Gerais. E os modelos de negócios mais avançados, que são consórcios, cooperativas e EMUCs, todos eles em Minas Gerais. Rio de Janeiro fez isso recentemente no mês de agosto. Uma lei estadual no estado de Minas, tá? Desculpa, do Rio de Janeiro, que replica muito, de maneira muito similar à ideia da lei mineira, e é esperado, sim, no estado do Rio de Janeiro, um aumento muito grande das instalações de geração distribuída. Por duas razões. Tarifa na Enel aqui, na Light, é das mais caras do Brasil, então o retorno financeiro aqui no Rio de Janeiro para qualquer projeto em geração distribuída vai ser muito alto. Claro que a questão da previsão do PL preocupa um pouco, mas não vai nem de perto matar o setor, não vai ser capaz de afundar nenhum modelo de negócio, vai continuar funcionando. E, de uma certa forma, outros estados também já começam a identificar uma possibilidade de ter que mexer no seu regulamento de ICMS, porque se vier um pedágio de fio, a recomposição do investimento para o mercado de GD vai se dar através das revisões de ICMS nos estados. Isso tem sido visto em movimentos, eu particularmente trabalho no Rio Grande do Sul, o governo do estado já prepara uma revisão dessa regra para poder recompor, então, a atratividade. Todos os estados não querem perder nenhum centavo de investimento em energia solar, mesmo que seja feita a cobrança do fio, então vai haver uma troca nos pesos aqui do caixa. Entra a tarifação do fio, sai a tributação do crédito injetado na rede. Como é que isso atrapalha, tá, gente? Vamos lá. Se eu estou montando qualquer um desses modelos de negócio aqui, seja geração compartilhada, EMUC ou autoconsumo, se a gente não considerar muito criteriosamente como funciona a questão do ICMS, o projeto não vai ficar em pé. Porque na maioria dos casos, para um consumidor, por exemplo, de cooperativa, que é um CPF, ele paga 30% de ICMS. Considerando que consórcio, cooperativa e EMUCs são sempre usinas remotas, isso quer dizer que 100% da energia que passa pela rede sofre tributação de 30%. Se eu consigo dar uma isenção nesse modelo de negócio, como por exemplo é feito para quem tem autoconsumo remoto, eu consigo transformar esse modelo de negócios, que é o modelo mais habitual, autoconsumo remoto são 14, 15% do mercado hoje. Tá? 85% são gerações na carga. Veja bem, esse número está na ANEEL. 85% de todas as instalações de GD no Brasil são instalações na carga. Por quê? Tu quer fugir do problema do fio e da questão tributária. E porque é uma lógica da instalação residencial. 14% é autoconsumo remoto. Então, se a gente considerar que um cliente e uma usina representam 99% do mercado brasileiro de geração distribuída, é uma usina, um consumidor, seja ele matriz ou filial. E os outros 3 modelos representam uma parcela ínfima, é óbvio que alguma coisa está errada dentro do modelo regulatório. E esse problema está exatamente na questão da inviabilidade do ICMS, que onera demais a operação e torna ela inviável do ponto de vista econômico. Fora de Minas Gerais e agora, com a sorte, talvez Rio de Janeiro consiga ter um protagonismo nesse mercado. Também outra limitação importante, se eu vou fazer uma usina de maior grande porte para atender um cliente de consórcio ou cooperativa, eu não posso fazer uma usina maior que o Mega. A coisa não tem absolutamente nenhum sentido. Não faz sentido a 482 dizer uma coisa e o convênio ICMS diz outra coisa. E a lei que dá isenção de PIS e COFINS, que é uma parcela bem diminuta, dizer outra coisa. Então, assim, o mínimo que o Estado tem que fazer é não atrapalhar. Mesmo que isso implique para eu, advogado Frederico, vou ter que trabalhar menos, porque a coisa fica mais clara.
Advogados vivem do caos, que é um pouco do que é esse país. Isso é o que eu tenho para colocar para você sobre esse aspecto bem específico da tributação e que eu entendo crônico da problemática da geração distribuída. Pessoal, eu não costumo fazer, mas se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mão aí, eu já respondo de cara. Eu falei que eu ia atender 2 pontos aqui que eu considero bem importantes para a questão de uma política pública saudável de geração distribuída. A segunda delas são as parcerias público-privadas. Tá? O Estado naturalmente é um grande tomador de energia. Tá? Todos os estados são grandes tomadores de energia. Escola, posto de saúde, hospital, posto da brigada, da polícia, qualquer lugar, qualquer repartição pública, tem lá o seu consumo de energia vinculado a um único CNPJ, que é o CNPJ do pagador lá, que é o Estado. Se um grande modelo de negócio desenvolvido no Brasil é a alocação de usinas para farmácia, supermercado, quem é que mais faz academia de ginástica, telecom, por que o Estado não olha para isso e não se apropria de uma lógica do mercado privado, de uso de uma usina construída especificamente para o atendimento da sua necessidade? Se chega a ser até alguma coisa que é duro de dizer, mas o gestor brasileiro não consegue perceber que o dinheiro não pode ser deixado na mesa. Isso é fácil de fazer. Tu abre um procedimento chamado PPP, está lá, foi regrado em 2004, pede para alguém construir a usina para ti, tu vai tirar o teu dinheiro carimbado que paga a energia elétrica da escola, tira o teu desconto que tu vai usar para recompor o caixa da tua prefeitura, do teu estado, ou até, de repente, do governo federal. Estamos acabando, hein? Eu já estou terminando. E usa isso para, por exemplo, fazer com que o capital privado, que precisa de grandes consumidores em contratos de longo prazo, faça uso dessa lógica de desenvolvimento de um modelo de negócio. Quem saiu na frente disso foi o nosso querido Piauí, que montou a melhor PPP do ano passado, pediu para se construírem 8 usinas de 5 mega no Piauí. Eles deram 4 terrenos e mais 4 terrenos era para ser de responsabilidade do empreendedor. Contrataram lá 8 empresas, cada uma delas fez uma usina para atender o estado do Piauí. Coisa que mais tem no Piauí é a área e sol. Não por acaso, eu copiei aqui, está lá, PPP, Piauí, Gov, foi do ano passado, estudo de viabilidade, está tudo lá. Baita projeto, dinheiro público, o Banco do Nordeste financia toda a obra, o estado do Piauí só trocou a conta pelo desconto. O município de Uberlândia fez a mesma coisa, tá? Não sei em detalhes, eu acompanhei clientes só na PPP do Piauí. É óbvio que isso aqui pode ser replicado para qualquer cliente. Por quê? Toda prefeitura do Brasil tem uma rubrica que ela cobra lá na conta, que é CIP ou COSIP. Ou seja, a prefeitura cobra de todo mundo uma contribuição de iluminação pública. Se tu precisa de uma verba para montar uma PPP, para usar, por exemplo, para iluminação pública, tu não precisa nem fazer conta, porque o dinheiro já está marcado, não tem nem muito o que explicar. É só o gestor público ter um mínimo de boa vontade de entender o que ele está fazendo, para pegar o dinheiro que ele recebe em todas as contas de energia e contratar uma usina de alguém com desconto. Isso é ridiculamente lógico de se fazer. Ou, na pior das hipóteses, não precisa fazer uma usina centralizada, tu pode pegar e colocar pequenas usinas em telhados de escola, por exemplo, e pagar essa energia como um serviço, que é o grande mote do mercado hoje, Energy as a Service. Ninguém compra mais equipamento fotovoltaico, pelo menos não no mundo, só no Brasil que se tem essa mania. No mundo tu não compra, tu faz uma alocação de um ativo operacional, que é como tu alugar um carro para trabalhar. Uma placa solar, tu aluga ela para ela gerar energia para ti. Tu vai pagar um valor de locação dela por um longo prazo, remunera o investidor,
gera energia para ti, fica com desconto e todo mundo ganha. Falamos aqui da parceria do ganha-ganha. Isso aqui é ganha-ganha. O Estado ganha desconto, o empreendedor ganha um contrato de longo prazo e a população ganha um Estado eficiente que respeita o dinheiro do contribuinte. O último caso que eu falo aqui, que era... Claro, modelos de distribuidoras não é exatamente uma política pública, mas isso aqui, a geração distribuída surgiu dentro dessa dinâmica, tá? Onde as concessionárias poderiam contratar geração distribuída para poder fazer uma melhoria da rede dela. Isso aqui surgiu lá em 2004, dentro da lei, porque naquela época o apagão, quando a gente ficou sem energia elétrica, o governo recorreu à geração distribuída para poder sustentar um pouco do que faltava de energia. A gente está de novo vivendo a lógica do apagão, não tem energia elétrica no Brasil, aparentemente o país está meio desgovernado, e também não é só culpa da chuva. Esse poderia ser um grande motor de desenvolvimento se pelo menos a ANEEL olhasse isso com um pouco mais de cuidado e obrigasse concessionárias a comprar um percentual de energia de geração distribuída, usando valores de referência, que são esses aqui. Para energia solar, a gente está falando em R$ 446. Deve dar mais ou menos o pagamento do fio A e do fio B. Tá? Então, se a distribuidora que me atende no cativo me comprar energia por esse valor, eu já estou feliz de vender para ela, porque isso aqui vai sustentar qualquer... Deu? Isso aqui vai sustentar qualquer empreendimento. Também poderia ser uma política pública que alavancaria muito o mercado, mas eu acho que, infelizmente, também falta boa vontade. Obrigado, gente. Obrigado, doutor Frederico Bosquin.